Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo de estudo da Palavra de Deus. Quero te convidar, se você puder, a abrir sua Bíblia, porque juntos nós vamos caminhar pela Palavra de Deus, ver textos muito valiosos e preciosos para o nosso entendimento. Esse vídeo aqui é um vídeo de introdução a uma série que eu quero fazer, onde nós vamos ver as bases do Evangelho. Quais são os elementos basilares para a fé cristã, aquilo de que não se pode abrir mão. Então, meu objetivo principal aqui nesses vídeos é ajudar você justamente a ter essa visão básica e geral do verdadeiro Evangelho de Cristo. Você percebe a expressão que eu coloquei aqui, verdadeiro Evangelho de Cristo. Por que isso? Porque existe um falso Evangelho. O que me chama a atenção, o que tem me chamado muito a atenção nas minhas conversas com as pessoas, é que o fato de existir um falso Evangelho, isso paralisa muitas pessoas. Como assim paralisa muitas pessoas? Eu vejo dois grupos de pessoas paralisadas muitas vezes por causa disso. Aqueles que estão do lado de fora, vamos dizer assim, da igreja, do ambiente religioso. Eles olham aquilo que é hoje o estereótipo dos cristãos, que você vai encontrar aos montes na mídia, na internet, na televisão, aqueles vários pastores hereges que você olha de longe, alguém que não tem nem mesmo envolvimento com as escrituras e vai perceber que aquele pregador está lá só falando heresias, ele está lá só interessado no dinheiro das pessoas, em explorar as pessoas, sabe? Em instrumentalizar a religião para as suas necessidades. Então, essa pessoa, ela está de fora e ela olha isso e isso paralisa ela. Existe também um outro grupo que fica paralisado diante disso, que é o grupo das pessoas que estão dentro da igreja, que participam de alguma forma de ritos religiosos, dos encontros de alguma igreja, mas ela só participa. Ela só se faz presente ali naquela reunião uma vez por semana, ela cumpre o seu rito, vamos dizer, o seu dever para com Deus, mas ela não se envolve. Ela não busca a leitura da Bíblia, ela não busca se aprofundar no conhecimento. E por que isso? Por que esses dois grupos ficam afastados, não se aproximam do Evangelho? Porque elas olham esses falsos mestres, olham esses falsos ensinos, toda essa exploração da palavra, e elas pensam que é tudo muito complicado. Elas olham e pensam, cada um tem a sua opinião sobre a Bíblia, sabe? Cada um lê a Bíblia, interpreta a Bíblia do seu bel prazer, sabe? São tantas as correntes de pensamentos, as opiniões. Então, esses dois grupos usam essa poluição, essa fumaça que está sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, como uma desculpa para não se envolver, para não se aproximar. Mas isso é um grande erro. Por dois motivos que eu quero compartilhar aqui com você. Usar isso como desculpa para você ficar afastado, para você caminhar somente de longe e não querer proximidade com o Evangelho. Isso é um grande erro. Primeiro motivo que isso é um grande erro, porque o fato da verdade do Evangelho estar sendo distorcida não anula o fato de que essa verdade existe, de que existe uma verdade
e de que essa verdade vai permanecer para sempre. Entende? O fato dela ser distorcida, o fato dela estar cheia de poluição na frente dela, por causa desses falsos ensinadores, não muda a realidade de que essa verdade permanece para sempre. E o segundo motivo é porque esses falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pregadores, todas essas pessoas, com suas mentiras, com seus enganos, com seus escândalos, eles são previstos. Não são novidades. Eles são anunciados de forma clara nas Escrituras. E não só anunciados, eles são combatidos por Jesus e por seus discípulos. Veja só, eu quero te convidar a começarmos a ler aqui as Escrituras e abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Vamos começar pela figura central do Evangelho, em Cristo, que é onde nós devemos buscar sempre a resposta para todas as coisas. Veja só, Mateus capítulo 7, versículo 15. Aqui é muito interessante, quero fazer uma observação, né? Que se você for olhar no começo aqui desse capítulo, antes de chegar aqui no versículo 15, onde Jesus vai nos ensinar a observar e a julgar os falsos profetas, ele começa falando sobre a ideia de não julgueis. E muitas vezes as pessoas compreendem esse não julgueis de forma errada, dizendo, olha, então a gente não pode falar de nenhum grupo, não podemos julgar a teologia deles, porque Jesus disse não julgueis. De forma alguma. A interpretação do não julgueis não é essa. Justamente porque aqui no versículo 15 nós vamos ver Jesus falando, olha, capítulo 7, versículo 15 de Mateus, Jesus diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Tenham cuidado com essas pessoas. E ele vai dizer para nós, olha, vocês têm como os reconhecer. Vocês têm como perceber aqueles que são falsos profetas. Vocês têm como fazer a diferenciação entre eles. Eu me preocupei de dar a vocês uma maneira de perceber isso. E ele vai dizer, olha, vocês vão reconhecer esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, por seus frutos. Vocês têm que observar as suas vidas. Como a gente vai ver aqui nesse estudo, essa compreensão não vem de forma fácil, mas tudo que é precioso na nossa vida vem e exige de nós dedicação. E se você parar para observar a vida desses homens, parar para observar o seu ensino, você vai começar a ver que os frutos deles são frutos falsos, não são frutos verdadeiros do Evangelho. E essa é uma das formas de nós percebermos quem são os falsos mestres. Olha só, um pouquinho para frente, no versículo 21, ainda no capítulo 7, o que Jesus vai dizer? Olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe, percebe aqui Jesus falando claramente de quem? Dos falsos profetas, dos enganadores. Agora, a existência destes homens, desses enganadores, anula a minha responsabilidade de conhecer a verdade, de seguir a verdade? De modo algum. Isso que eu quero que você entenda. A existência dos falsos mestres, a existência desses inúmeros enganadores não anula a minha responsabilidade, a sua responsabilidade de buscar de forma diligente a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Veja só, observe a continuação ali, nós estamos ali no versículo 21, veja o que Jesus diz na sequência. Mateus 7, 21, olha, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, é esse que vai entrar no reino dos céus, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, não é aquele que diz Senhor, Senhor, não é aquele que aparenta uma religiosidade, não é aquele que prega com eloquência,
mas os que entrarão no reino dos céus. Jesus está afirmando que é aquele que faz a vontade do meu Pai. Agora você percebe o problema aqui? Você olha os enganadores e diz: eu desisto. É muito complicado dessa forma. E aí, assim, desistindo da busca pela verdade, aí eu pergunto para você: se você não busca conhecer a verdade, se você desiste de buscar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Cristo, porque afinal de contas existem tantas opiniões, existem tantos enganos nesse meio, então como? Se você desiste de buscar, como você vai conhecer essa verdade para então poder viver essa verdade e ser recebido no reino dos céus? Então, querido, por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque é vital que eu e você não desistamos de buscar a verdade. Não desistamos de conhecer a verdade por causa dos enganadores, por causa dos falsos, porque o verdadeiro evangelho permanece para sempre. E você sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que a Bíblia Sagrada, é o que eu sempre tenho dito aqui nos vídeos, ela é incrível. Ela é muito acima daquilo que eu e você podemos pensar ou imaginar. O poder das palavras que estão ali, que são as palavras de Jesus, que são espírito e são vida. E até mesmo essa situação aqui que eu estou narrando para você, ela já é prevista na Bíblia. Veja só, vá um pouquinho para frente aí, folheia sua Bíblia, estamos ali no capítulo 7, vamos lá para frente, Mateus capítulo 23, e dá só uma lida no que Jesus está falando, justamente combatendo essas pessoas. Essas pessoas existem, os enganadores, os falsos mestres, os religiosos, eles existem desde o tempo de Cristo. E olha só Jesus combatendo eles, Mateus 23, versículo 13. Olha só o que Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Olha que interessante isso. Vocês mesmos não entram, é aquilo que nós vimos. Os falsos, os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Mas aqui que é o ponto que eu quero chamar a tua atenção. Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. É isso que nós estamos falando aqui. Quando nós colocamos nossos olhos nos falsos, nos enganos, nas diversas correntes, nas falsas religiões que interpretam a Bíblia até mesmo como desculpa para odiar outros, e nós olhamos tudo isso e deixamos de buscar a verdade porque nos escandalizamos com isso, você está deixando de entrar no reino, porque você está olhando para o falso e deixando que isso te paralise. E essa declaração de Jesus, ela é impressionante. A gente não pode deixar isto nos afastar da busca pela verdade. Busca pelo Evangelho. Porque sempre, queridos, isso é algo que eu quero que você guarde no seu coração, sempre, mesmo em meio às gerações mais corruptas, as gerações mais afastadas de Deus, os períodos da história onde os homens mais se corromperam, Deus sempre teve os seus. Deus sempre preservou os seus filhos. Quero trazer para você aqui um exemplo que eu amo muito, que eu tenho muito carinho por esse exemplo. E eu quero convidar, folheia mais um pouco, Você vai para Mateus, Marcos, vamos chegar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 21 ao 40, nós vamos ler aqui tudo, depois você pode ler com calma. Nós temos uma história muito linda, a história de quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo.
E ali aparecem dois personagens incríveis, Simeão e Ana. A Bíblia vai dizer a respeito de Simeão que ele era justo, que ele era piedoso e que o Espírito Santo estava sobre ele. Olha isso, que afirmações incríveis. Simeão era justo, piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele. E vai dizer então que ele vai ser movido pelo Espírito Santo e levado até o templo. O Espírito Santo o guia, o leva, o faz entender que ele precisava ir até o templo, e ali ele encontra Maria e José. E ele recebe uma revelação especial de Deus a respeito de Cristo. E você pode ler ali o hino de adoração que Simeão recebe, coisa incrível, uma revelação muito especial a respeito de quem era Cristo e de como ele era o enviado de Deus para a salvação de todos os povos. Nós temos ali também, nesse episódio, a profetisa Ana, que a Bíblia vai dizer ali a respeito dela que ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E vai dizer assim, que ela nunca deixava o templo. Então veja que interessante, o templo, que nós sabemos pela história, de que estava cheio de corrupção. O templo, criado por Deus, como ordem de Deus, com seus sacrifícios, mas que havia, infelizmente, os mestres da lei, os sacerdotes, os que estavam envolvidos com todos os ritos do templo, haviam se corrompido de uma forma muito extrema, ao ponto de que Jesus diz que ali tinha se tornado um covil de ladrões. No entanto, mesmo em meio a toda aquela corrupção, mesmo em meio a um povo que havia se afastado tanto de Deus, buscando a sua própria justiça no cumprimento de leis, ainda assim Deus tem sempre os seus, Simeão e Ana. Permaneciam sensíveis ao Espírito Santo, permaneciam sensíveis à voz de Deus, e eles tiveram o privilégio de receber essa revelação especial de Deus a respeito de Cristo. E Simeão segurar Jesus nos braços e saber que ele estava segurando ali nos seus braços aquele que era a salvação de todos os povos. Por isso que eu e você jamais devemos desistir, sabe? Jamais desista de buscar a verdade. Jamais desista de se aprofundar no Evangelho. Você que está fora da igreja, não desista, porque o Evangelho permanece o mesmo. A palavra de Cristo permanece a mesma. Você que está na igreja, não desista de se aprofundar, porque o Evangelho, ele não tem limites. Eu gosto muito daquela cena, do filme do apóstolo Paulo, onde ele compara o Evangelho a esse vasto oceano que está na nossa frente. Às vezes a gente tenta se agarrar, como quem pega um punhado de água na mão e você não consegue agarrar, porque nós não temos poder de segurar nada em nossas mãos. Nós somos finitos e passageiros. Mas quando você se lança ao Evangelho, você está se lançando a viver aquele vasto oceano. E a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não tem fim. Quanto mais você busca, quanto mais você o estuda, mais você é cheio e mais você transborda no amor de Cristo. E aí você vai fazer a diferença no meio daquela geração, como Simeão e Ana fizeram a diferença e gravaram seus nomes aqui nas Escrituras como pessoas diferenciadas em meio a uma geração corrompida. E é justamente para ajudar você que eu pensei nessa série de mensagens, sabe? Para mostrar para cada um de nós de forma clara, de uma forma bem objetiva, as bases do Evangelho, sabe? Os elementos essenciais da mensagem de Jesus e de seus apóstolos, sabe? Aquilo que é inegociável.
aquilo que na mensagem de Cristo não pode ser deixado de lado. Por que isso é tão importante? Por que nós temos essas bases do Evangelho bem alicerçadas na nossa mente, no nosso conhecimento? Por que isso é tão valioso? Por que eu escolhi esse tema e decidi frisar tanto esse tema aqui para nosso estudo? Porque o Evangelho pela metade, ele é aonde se gera, aonde se surge as heresias, os falsos ensinos, os enganos. Então nós precisamos compreender o Evangelho como um todo. Nós precisamos compreender quais são todas as bases do Evangelho. E para isso, quero te convidar a abrir lá em Atos capítulo 20, para a gente entender um pouco de como esse Evangelho apresentado na sua inteireza é importante. Veja só, esse texto de Atos 20 é um texto muito precioso. Paulo está ali se despedindo dos presbíteros de Éfeso, dos líderes ali da igreja de Éfeso, a qual ele ficou ali 3 anos falando do Evangelho para eles, ensinando eles no caminho, e agora Paulo vai se despedir deles. E é um momento de tristeza, porque quando você lê os evangelhos, você vê como Paulo ama a igreja. Isso é algo maravilhoso de aprendermos com Paulo, esse amor por estar na igreja, pela comunhão dos santos. E eles estão ali naquele momento de tristeza, porque Paulo vai deixar eles. Então, esse texto traz um exemplo muito lindo do amor que deve existir entre os cristãos. Mas eu quero que você preste muita atenção nas palavras do apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 20, versículo 26. Olha só o que Paulo vai dizer para eles. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. E é aqui que eu quero frisar, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, sublinhe essa palavra aí, toda a vontade de Deus. Eu estou inocente do sangue de vocês, porque eu preguei para vocês toda a vontade de Deus. Não foi qualquer ensino, não foi um ensino de qualquer jeito. Paulo não fez isso de qualquer maneira, mas foi de forma árdua e persistente. Veja lá, versículo 31 desse mesmo capítulo que a gente está. Olha só. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Veja só a forma com que Paulo persistia no ensino. Como isso é importante, o ensino da palavra, o estar caminhando junto. E por que Paulo era tão zeloso nisso? Porque o maior apóstolo de todos, que escreveu aí a maioria das cartas, pelo menos 13 cartas do nosso Novo Testamento, porque ele era tão zeloso no ensino da palavra, dia e noite, durante 3 anos. No versículo 29, nós encontramos a resposta. Veja só, Paulo afirmando: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Veja só, o mundo está cheio destes homens que torcem a verdade. E isso, em momento algum, é uma novidade para os cristãos. A gente viu que não é novidade para Jesus. A gente está vendo aqui que não é novidade para os apóstolos de Jesus. Esses homens, Paulo sabia, olha, eu vou sair e vai surgir do meio de vocês quem vai torcer a verdade. Mas é justamente por isso que nós devemos nos apegar de forma cada vez mais forte às bases do Evangelho, buscar conhecer o Evangelho por nós mesmos, ler, conhecer a palavra de Deus de forma profunda.
Veja só, olha o que Paulo vai dizer aqui na sequência, Atos 20, 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los. Olha que interessante. Qual é a maneira, então, de eu vencer esses lobos ferozes que Paulo está falando? Esses enganadores? É desistindo? É dizendo, eu não vou me aproximar muito disso aí, porque isso é muito complicado. Como eu já disse, de forma alguma essa é a forma de nós lidarmos. É justamente o contrário. Paulo está dizendo, eu entrego vocês a Deus e a palavra da sua graça. Eu os entrego ao conhecimento do Evangelho, porque é só isso que vai poder edificar vocês nessa caminhada. O que nos edifica, o que pode trazer segurança para você. Ou como Jesus diz, a entrada no reino dos céus é Ele e a sua palavra. E para finalizar aqui a nossa introdução, eu quero mostrar aqui para vocês pelo menos 2 lugares na Bíblia onde nós encontramos essas bases do Evangelho, né? Porque tudo deve ser mostrado nas Escrituras. Quando você inicia essa sua caminhada, você deve sempre buscar todas as referências nas Escrituras. E eu quero mostrar isso aqui para você, pelo menos em 2 lugares muito importantes nas Escrituras. O primeiro deles, lá no livro de Atos, né? O início da igreja de Cristo, quando eles recebem o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 11 ao 26. Nós vamos ter uma das pregações de Pedro, uma das primeiras pregações, e essa é a pregação que ele vai fazer no templo. Então aqui a gente pode ter, né, uma noção da primeira mensagem, o primeiro grande sermão pregado pelo apóstolo Pedro. A gente não vai ler aqui todos os versículos, né, para o vídeo não ficar longo, depois você pode ler ali com calma, é uma pregação muito linda de Pedro. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero que vocês comecem a enxergar quais são esses 3, né, essas 3 bases do Evangelho, que são as bases que nós vamos estudar nos próximos vídeos. Você começar a enxergar elas e percebê-las, né, na mensagem dos apóstolos. Veja lá, capítulo 3 de Atos, versículo 15, você tem uma ideia o primeiro ponto, a primeira base do Evangelho. Olha o que Pedro vai dizer para o povo que estava lá. Vocês mataram o autor da vida. Olha só que palavra dura, que palavra de confronto. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está confrontando o pecado do povo judeu, dizendo, olha, vocês mataram o autor da vida. E aqui nós temos a primeira base do Evangelho, a exposição do pecado do homem, da condição caída do homem. O homem precisa ser exposto, confrontado com o seu pecado, com a sua condição de pecador, de afastado de Deus, da sua corrupção. O homem precisa ser confrontado e compreender o seu pecado. Essa é a primeira base do Evangelho. É essencial. Aquilo que Jesus começa, né, no seu ministério, primeiras palavras que Jesus começa dizendo, arrependei-vos. Isso aqui é necessário, é inegociável, é um ponto inegociável do Evangelho. Versículo 18, olha o que Pedro vai dizer. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito. Ou seja, mesmo com a traição de vocês, mesmo com tudo que vocês fizeram, entregando Jesus aos romanos para ser crucificado, foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito. Usando o que vocês fizeram, as obras más de vocês, foi dessa forma que Deus cumpriu. Ou seja, Pedro começa a expor aqui para eles o grande plano da salvação. Como Deus está no controle de todas as coisas e como Deus elaborou um plano de resgatar-nos desde lá, né, do Jardim do Éden, falando que um dia
viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde lá, nós estamos compreendendo o plano da salvação para cada um de nós. E essa compreensão do plano da salvação é essencial. Essa é outra questão basilar na nossa compreensão do Evangelho. É entender como Deus pega pessoas pecadoras e os justifica através do seu Filho. Então esse é o segundo ponto basilar do Evangelho que eu e você precisamos compreender. Então primeiro, precisamos compreender nossa condição de pecadores, nossa condição de perdidos e afastados. Segundo ponto essencial do Evangelho, compreendemos a justiça de Deus por nós. O plano da salvação, como Deus nos resgatou, como Deus nos regenerou, como Deus nos trouxe para Ele e nos tornou santos em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, versículo 26, Pedro vai dizer assim, olha, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Olha só que interessante. Deus ressuscita Cristo, né? O seu servo, ele está dizendo aqui. Ele envia primeiramente para vocês, para abençoar vocês. E o que é essa bênção de Deus? O que é a bênção que vem em Cristo, pela ressurreição de Cristo? E aí Pedro vai dizer, converter vocês. Essa é a grande bênção. Às vezes as pessoas anunciam, você quer ser abençoado, e vendem a bênção como prosperidade material, prosperidade financeira, né? Viram os coaches do Evangelho como se o objetivo do Evangelho fosse deixar as pessoas ricas. Não. Olha aqui, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Essa é a grande bênção que Jesus traz para nós. É a necessidade de sermos transformados. E essa aqui é a terceira base do Evangelho. A mensagem da nossa santificação. O morrer com Cristo e o viver para Cristo. Então você percebe nessa pregação de Pedro as três bases do Evangelho? Ele deixa claro que as pessoas precisam ser confrontadas com o seu pecado. Precisam a necessidade de cada pessoa reconhecer a sua condição de pecador. Aí você reconhece a sua condição de pecador, de afastado de Deus. Você olha seu coração, de onde saem as coisas más. E então você tem exposto diante de você agora o plano da salvação. O que Jesus fez por você, o que Deus fez em Cristo para você, proporcionando para cada um de nós uma justiça perfeita em Cristo Jesus, aquilo que eu e você jamais conseguiríamos fazer por nossas forças. E você então expõe esse plano de salvação. A necessidade de entendermos o que Deus fez em Cristo. E por último, o terceiro ponto, né? Falar da necessidade de receber Cristo como Senhor, como autoridade sobre a sua vida. Você agora passa a ter um Senhor sobre a sua vida. Você é livre, mas é livre em Cristo, porque você morre para o mundo e você vive agora para Deus. Você vive para Cristo. Então aqui a gente tem esses três pontos basilares do Evangelho que a gente encontra aqui na pregação de Pedro. E outro lugar, eu falei que nós íamos ver em dois lugares, né? Os dois grandes apóstolos. Vimos aqui pregação do apóstolo Pedro e agora vamos ver pregação do apóstolo Paulo, quando ele envia sua carta à igreja dos Colossenses. Você pode abrir lá, Colossenses capítulo 1, e a gente vai ver esses três elementos.
na mensagem, na introdução de Paulo na sua carta aos Colossenses. Olha só que interessante. Essa aqui a gente vai conseguir ler inteira porque Paulo está fazendo ali um resumo do Evangelho no início da sua carta. Veja só, capítulo 1, né, de Colossenses. Paulo vai dizer ali no versículo 21. Olha, antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha só que interessante. Como Paulo mostra de forma clara a condição de pecador, isso que a gente estava falando. Vocês estavam separados de Deus. Vocês não têm como dizer que vocês estavam juntos com Deus. Não, vocês estão separados de Deus. Vocês eram inimigos. Olha que palavra forte. Inimigo de Deus. Por causa do mau procedimento de vocês. Às vezes a gente olha alguém e pensa, mas ele é tão bonzinho, né? Como que Deus não vai salvar essa pessoa só por não conhecer o Evangelho? Ele é tão bonzinho. E esse é o ponto, queridos. Não existe ninguém que seja bom. Todos pecaram. Todos se tornaram inimigos de Deus. Toda a humanidade está manchada pelo pecado. E essa é a mensagem do Evangelho. Então você vê aqui claramente no versículo 21, esse elemento basilar, né? O elemento basilar 1 que a gente está falando, que é confrontação do pecado. Versículo 22. Mas agora, em contrapartida da nossa condição de pecador, o que vem? Vem o plano da salvação, vem o resgate de Deus, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele agora como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha só que contraste maravilhoso, queridos. Pecadores, inimigos de Deus, afastados de Deus, e agora ele está dizendo, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar vocês diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então aqui a gente vê, né, bem claramente presente na mensagem de Paulo o plano de salvação, a obra de Cristo. E na sequência aqui, versículo 23, a gente vê o terceiro ponto. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Ou seja, como que eu recebo essa justificação, essa justiça de Deus sobre a minha vida? Existe uma forma, é tendo Jesus como Senhor. Então ele vai dizer, olha, desde que você continue alicerçado e firme na fé. Então é possível receber o Evangelho apenas de boca e viver a vida do meu jeito, seguindo os meus conceitos do que seja ser certo ou errado. Não existe como. Não existe verdadeiro Evangelho sem transformação, sem conhecimento da verdade e sem viver os mandamentos. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus já disse de forma muito clara. Então, a gente vê aqui esse resumo de Paulo aqui, na carta aos Colossenses, nós vemos essas três bases que nós vamos conversar e fazer essa série. Base 1, reconhecimento do pecado, condição de pecadores. Questão basilar do Evangelho. 2, a justificação, o plano maravilhoso de redenção de Deus em Cristo, de todos nós. E 3, a necessidade de receber Cristo como seu Senhor, de ser transformado, de ter uma mudança de vida, o morrer com Cristo e viver para Ele. E aí Paulo finaliza ali, dizendo assim, esse é o Evangelho. Isso sim é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei
discípulo. Paulo aqui resume para nós o que é o Evangelho. E assim, dessa forma, você pode entender muito claramente que se alguém vem para você e apresenta, diz assim, olha, eu vou falar para você do Evangelho. E ele só chega e fala do amor de Deus em Cristo, de que Jesus morreu na cruz e da sua graça e do seu perdão, onde ele perdoa todos os seus pecados. E ele só apresenta o ponto 2. De todos os 3 que a gente viu aqui, ele só te apresenta o ponto 2. Você olha assim num vídeo da internet ou na televisão, essa pessoa pregando, e você acha tão lindo, olha só, ele fala de como Deus me ama. Mas se essa pessoa não te confrontar com o pecado, com a sua condição de pecador, e se ela não te apresentar o ponto 3 de que você precisa ter Jesus como Senhor e você precisa abandonar, como Paulo vai dizer, você precisa se despir do velho homem e agora se revestir do novo, deixar para trás todas as impurezas, todas as malícias, tudo aquilo que é errado, todo o pecado, morrer para o mundo. Se ele só quer te apresentar o ponto 2 e ele deixa de fora o ponto 1 e o ponto 3, você pode olhar para ele e dizer assim, olha, tem aparência tão bonita, fala bonito, fala manso, mas você pode dizer com toda certeza, é um falso profeta, é um enganador, porque ele não está apresentando para você o Evangelho todo, como Paulo disse, eu apresentei para vocês o Evangelho todo. O Evangelho é algo perfeito, é algo completo. Mas quando você quer tirar apenas uma parte, você transforma ele facilmente numa heresia e num engano. Então esse é o objetivo dessa série, para a gente poder caminhar junto, a gente poder estudar, né? Primeira série, primeiro vídeo, nós vamos falar exclusivamente sobre isso, a confrontação do pecado, a necessidade de compreendermos isso, reconhecermos a culpa do pecado. No segundo vídeo nós vamos falar sobre a salvação, o grande plano da salvação, como Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, esse mistério incrível de que Cristo era o próprio Deus entre nós. E no vídeo 3 nós vamos falar sobre receber Jesus como Senhor, sobre a necessidade da transformação, de sermos santificados, de morrer para o mundo e vivermos para Cristo. Então, isso se reflete em todos os lugares na Bíblia, você vai ver isso, principalmente você pode ver isso na principal carta teológica de Paulo, né? A carta aos Romanos, a maior carta dele, onde ele vai trazer de forma muito detalhada toda a sua teologia. E você, estudando a carta de Paulo aos Romanos, que eu indico muito que cada um de vocês façam, né? Pegue ali, eu tenho sempre falado para muita gente sobre o Rota 66, você só digita lá no YouTube, Rota 66 Romanos. Vai aparecer um estudo onde você vai poder fazer ali do livro de Romanos, e você vai ver lá, capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, o que ele fala? Pecado. Ele mostra que todos pecaram. Gentios pecaram, judeus pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Então, a primeira base do Evangelho, capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Capítulo 4 e 5, o que ele vai falar? Já que está todo mundo perdido, o que vai ser de nós? Ele vai falar da fé que nasce lá em Abraão, se estende a cada um de nós através de Cristo, como nós fomos justificados, a paz que está estabelecida, capítulo 5, ele vai falar sobre isso, né? A paz que agora Deus estabeleceu, porque antes nós éramos inimigos e agora ele vai falar dessa paz estabelecida. E capítulo 6, 7, 8 de Romanos, ele vai falar justamente dessa transformação, onde agora eu já não vivo mais inclinado para as coisas da carne, mas eu estou agora inclinado para as coisas do Espírito. Agora o que me domina não é mais a carne, mas o Espírito. Então, você vai perceber isso em toda a Bíblia.
Em toda a Bíblia, isso que é magnífico, né? A Bíblia escrita por diferentes autores, mas todos eles inspirados por um único autor, o autor da vida. Então toda a Bíblia fala a mesma linguagem. Você vai ler ali o Novo Testamento, você vai perceber isso. A necessidade de reconhecimento do pecado. A necessidade de compreendermos o plano de salvação de Deus em Cristo, compreendemos como isso aconteceu, como Deus realizou essa salvação. E a necessidade de sermos transformados, de não nos conformarmos em vivermos como se fosse qualquer outra pessoa do mundo, não. O cristão verdadeiro, ele é diferente. Ele tem uma postura diferente. As suas palavras são diferentes. A sua forma de se comportar é diferente. A sua forma de olhar para as pessoas é diferente. Nós não vemos mais ninguém da mesma maneira. Nós entendemos que todos precisam receber esse evangelho. Nosso olhar para o mundo é diferente. Nós somos transformados. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Amém, queridos? Que essa palavra fique no coração de vocês e aguardo vocês aí no próximo vídeo, onde nós vamos começar estudando então sobre o reconhecimento do pecado. Ok? Até mais, um abraço a todos aí.